paz do Senhor, meus irmãos, meus queridos, eu quero convidar você para nós meditarmos na palavra do Senhor nesta manhã. Quero ler um texto sagrado da Bíblia, no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo 7 e o versículo 25, que disse assim a palavra de Deus. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A parábola de Jesus sobre os dois construtores de casas, que finaliza o Sermão da Montanha, tem sido usada de muitas maneiras diferentes para ilustrar a vida cristã. Recentemente, meus queridos irmãos, ouvi uma observação sobre a parábola na qual ainda não havia pensado. Deus não promete uma vida fácil para o íntegro, ou seja, para o sábio. As chuvas vieram, os rios subiram, o vento soprou contra a casa do construtor insensato. Os resultados foram diferentes por causa das diferentes bases que cada um havia usado. As tempestades da vida, as enchentes da tragédia, os ventos da adversidade irão testar o sábio e o insensato, o cristão e o não cristão. Mas aqueles cujas vidas forem firmemente fundadas na fé e confiança no Senhor nosso Deus e também no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, são os que irão resistir a tal tensão. Qualquer outra base ruirá. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. São Mateus, capítulo 6 e o versículo 30. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, o versículo 5 e 6, o Senhor Jesus Cristo disse: Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Aí o Senhor Jesus Cristo respondeu: Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus, capítulo 11 e o versículo 6. Essa parábola que o Senhor Jesus Cristo ele contou aos seus discípulos mostra dois tipos de pessoas. Uma pessoa sensata, ou seja, um homem íntegro e sábio, e também um homem insensato e um homem que não tem sabedoria. Nós vemos que os dois construíram uma casa, cada um da forma que acharam melhor. A Bíblia diz, Jesus Cristo disse que o homem sábio ou o homem íntegro, ele construiu a sua casa sobre a rocha. Esse homem aqui, ele sabia muito bem que se ele fizesse a sua casa sobre a areia, com certeza, nos primeiros vendavais que viessem, a sua casa seria destruída. Mas ele teve sabedoria e sensatez para construir a sua casa sobre a rocha. Já o outro homem, que a Bíblia Sagrada, a Bíblia não fala detalhadamente, mas nós entendemos que esse homem, ele era insensato. Era um construtor insensato. Um homem que não tinha sabedoria
nem tampouco o compromisso de preservar tanto a sua família como a sua própria vida. Esse construtor insensato, que nós podemos chamá-lo de insensato, ele construiu a sua casa sobre a areia. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que quando uma casa ela é edificada sobre a areia, ela não tem uma sustentação, ela não está bem edificada, ela não está bem fundamentada, ela está à mercê da ruína. Por quê? Porque ela foi edificada sobre a areia. Esse homem aqui, ele não tinha preocupação nem com a sua própria vida, nem com a vida dos seus familiares. E o Senhor Jesus Cristo disse que eles construíram as suas casas. Um construiu a sua casa sobre a rocha. Outro construiu a sua casa sobre a areia. Mas Jesus Cristo disse que de repente a chuva caiu. A chuva começou a ser derramada sobre a terra. E a chuva veio um tanto quanto forte que os rios transbordaram. A chuva acompanhada de vento ou uma tempestade, que os ventos sopraram forte e deram com muita força contra aquela casa. Contra a casa do homem, do construtor, que construiu a sua casa sobre a rocha. Da mesma maneira, o vento, a chuva, as águas dos rios e os ventos deram com ímpeto também sobre a casa do construtor insensato que construiu a sua casa na areia. Bateu com muita força, foi muita força. Só que quando bate na casa do construtor que edificou a sua casa sobre a rocha, a casa nem sequer balançou. Por quê? Porque ela estava fundamentada, edificada sobre a rocha. E tudo aquilo que nós edificamos sobre a rocha dificilmente se abalará com qualquer tipo de vento ou com qualquer tipo de tempestade. Os ventos bateram forte, né? A chuva caía em abundância, as águas dos rios transbordaram e chegaram à casa daquele construtor sábio, e a casa permaneceu de pé. A casa permaneceu de pé, porque estava edificada na rocha. Da mesma maneira, a chuva caiu forte, as águas dos rios transbordaram, chegaram com ímpeto os ventos sobre a casa daquele homem insensato, construtor insensato, que construiu a sua casa na areia. Então, rapidamente ela foi abaixo, rapidamente a casa caiu. Eu creio, meus queridos irmãos, senhoras e senhores, que houve uma grande tragédia na família daquele homem, porque ele não morava só, ele tinha a sua família, e com certeza ele foi o culpado pela tragédia da sua família, e também, quem sabe, pela sua própria vida. Ele foi atingido porque era uma tempestade, eram ventos fortes, era uma chuva forte, os rios transbordaram, a água dos rios inundaram a sua casa e ela desabou. Por quê? Porque ela estava edificada sobre a rocha, estava edificada sobre a areia. Ela desabou porque estava edificada sobre a areia. E a areia não produz fundamento nenhum para a sustentação de uma casa. Quando Jesus Cristo fala, ele conta esta parábola, ele estava querendo, queridos irmãos, trazer uma verdade ao coração dos seus discípulos, das pessoas que lhe ouviam naquele momento ali no Sermão do Monte, e também uma verdade para os nossos corações. Porque para a nossa vida,
verdades para a nossa vida, para que nós possamos colocá-las em prática, para que a nossa casa esteja constantemente edificada sobre a rocha. Veja só, no contexto, Jesus disse o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Queridos, casa aqui, o Senhor Jesus Cristo está se referindo a nós, ao nosso corpo, à nossa vida. Aí você me pergunta e diz: mas por que, irmão Moisés, nossa vida? Porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Paulo disse que o nosso corpo é um edifício. A Bíblia compara o nosso corpo como uma casa espiritual, como um edifício cujo arquiteto é Deus. Então, espiritualizando esta palavra, Jesus diz claramente e deixa muito bem claro para que todos possam entender que Jesus está falando sobre a vida do homem, sobre a nossa vida. Entenda, ele disse: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa aqui somos nós e a rocha é Cristo. Paulo diz que Jesus Cristo é a rocha da qual os israelitas beberam a água dela lá no deserto, quando saíram da terra do Egito rumo à terra de Canaã. Quando Deus mandou Moisés falar rocha e Moisés estava um pouco zangado e ele feriu a rocha. Ele estava ferindo Jesus, que Jesus é a nossa rocha inabalável. Jesus é a rocha aonde nós edificamos a nossa vida e aonde o Senhor nosso Deus é a nossa fortaleza, é o nosso refúgio e é a nossa segurança. Jesus diz que aqueles que praticam a sua santa palavra, aqueles que ouvem e praticam a sua santa palavra, é igual ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja só, ele disse que a chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Meus amados irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, essa tempestade da qual o Senhor Jesus Cristo se refere aqui, que ele diz que caiu a chuva, os rios transbordaram e os ventos sopraram com impetuosidade, trazendo para a nossa vida espiritual essas tempestades que a Bíblia se refere, que Jesus fala aqui, essa tempestade, são nada mais, nada menos, meus amados irmãos, os problemas, são as tempestades da vida que vêm contra as nossas vidas. As enchentes da tragédia, que são as lutas, as dificuldades que nós passamos e os ventos da adversidade. São tudo aquilo que causa problemas para a nossa vida. Podemos até dizer que essa tempestade da qual Jesus se refere aqui são doenças, enfermidades, problemas na família, problema conjugal, problema de ordem social, ou seja, uma falta de emprego, a perca do emprego, são os ventos que sopram, problemas com filhos, perseguições, vários tipos de problemas que vêm contra a nossa vida. Só que esses problemas não conseguem nos destruir,
não conseguem acabar com a nossa vida, não conseguem nos tirar da presença de Jesus, não conseguem nos tirar a fé que nós abraçamos no nosso Senhor Jesus Cristo. Não conseguem tirar, roubar de nós a nossa comunhão com Deus. Aí você me pergunta, mas por que, irmão Moisés? Porque nós estamos edificados sobre a rocha, e a rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que muitas das vezes alguém pode até ver um crente passando por tanto aperto, passando por tantas dificuldades, por tantos problemas, e as pessoas até se admiram, dizem, puxa, aquele crente passando por um sofrimento tão grande, mas ainda dá risada, vive alegre, não reclama da vida, recebe às vezes um salário tão baixo, tão pouquinho, que mal dá para sustentar a sua família, e não reclama, não anda arrancando os cabelos da cabeça, não anda se lastimando pelos cantos da parede, mas continua dando glória a Deus, louvando e exaltando o nome de Jesus. É por uma razão que o crente faz tudo isso, sabe por quê? Porque ele está firmado na rocha, e quando nós estamos firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos esperança. Os ventos da doença, os ventos de problemas, de angústia, de tristeza, os ventos da perplexidade, os ventos, meus queridos, da perseguição, os ventos dos problemas familiares não conseguem roubar de nós a esperança que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo, porque a nossa esperança é o fundamento da nossa fé, ou seja, a esperança é um reflexo da fé que nós abraçamos, que nós colocamos no nosso Senhor Jesus Cristo. E é por essa razão que o crente, até morrendo, ele tem esperança no Senhor. Ele acredita que ele irá descansar nos braços de Jesus e irá morar numa cidade que é toda de ouro e de cristal. Porque assim nos diz a Bíblia nos dá respaldo para isso. Então o crente morrendo, ainda assim ele tem esperança. Ainda assim ele tem esperança, é como a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Jó, que é como uma árvore que mesmo sendo cortada e ficar só o seu tronco, as suas raízes vai para baixo, e lá nos lençóis freáticos ela sente o cheiro das águas, e quando ela sente o cheiro das águas, elas começam a brotar novamente, a planta, a árvore começa a brotar novamente. Todo mundo olha para apenas um toco da árvore, diz, essa árvore nunca mais viverá, mas as raízes da árvore, elas vão até os lençóis freáticos, e lá nos lençóis freáticos elas sentem os cheiros das águas, e somente o cheiro das águas faz com que a sua raiz fortaleça, esteja fortificada, e ela começa a brotar, e ela começa a desabrochar os seus ramos, os seus galhos, e quando menos se espera, aquele tronco que estava seco agora tornou-se em uma grande árvore frutífera, e o nome de Deus é glorificado. Da mesma maneira o crente que edificou a sua casa sobre a rocha, ele está fundamentado em Cristo, e ainda que venha todo tipo de problema, mas a sua confiança, a sua fé está no nosso Senhor Jesus Cristo. Diferentemente do homem que edificou a sua casa sobre a areia, os problemas vieram para ele, vieram os problemas, a tempestade, os ventos, a chuva forte, as águas do rio bateram forte sobre a sua casa, mas ele não teve possibilidade, não tinha uma fé suficiente para suportar esses cataclismas e superar todos eles para dar glória ao nome de Jesus. E esse homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, Jesus disse que ele é comparado àquele que ouve a palavra e não pratica, é comparado a esse homem aqui. É por isso que é muito importante, meus queridos irmãos, nós ouvir a palavra de Deus e praticá-la, colocá-la em prática no nosso dia a dia, porque quando vier os problemas, lutas, dificuldades, tudo aquilo que causa dor na nossa alma, no nosso coração, mas se nós ouvir a palavra de Deus e pratica a palavra de Deus, a palavra é como uma fortaleza, ou seja, a palavra é a rocha.
Jesus é a palavra de Deus, Ele é a rocha de sustentação da nossa alma. E eu quero dizer a você nessa noite, nessa manhã, eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, para você fazer uma reflexão na sua vida. Você edificou a sua casa sobre a rocha ou você edificou a sua casa sobre a areia? Você é aquela pessoa que ouve e pratica a palavra de Deus ou você é aquela pessoa que ouve e não pratica a palavra de Deus? Se você ouve e não pratica, com certeza, meu querido irmão, meu querido amigo, a sua casa está edificada sobre areia. A sua vida está edificada sobre areia, sobre nada. Então, se qualquer problema que vier contra você, vai te destruir. Então, eu te convido para você ouvir a palavra, praticar a palavra, porque você vai estar sendo edificado sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Jesus. Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo te ama com amor e o amor dele é incondicional para com a tua vida. E ele tem nos dado essas mensagens para que você saiba que ele te ama e que pode com certeza mudar a trajetória da sua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu vou orar por você agora. Santo Deus, dá-me forças para vencer as provações que certamente me atingirão durante esta vida. Ajuda-me a usar tais provações para construir uma fé e uma confiança inabalável, mais poderosa em Ti. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E da mesma maneira que eu oro agora, dessa forma, eu também oro te pedindo para que o Senhor sustente essa pessoa, essas pessoas que estão me ouvindo, que o Senhor acrescente as suas fé, para que elas possam ter confiança no Senhor, uma confiança plena, uma confiança poderosa, para que eles possam colocar em prática tudo aquilo que está ouvindo da Tua palavra, para que sejam fortalecidos e edificados, meu Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo, para superar problemas, lutas e adversidades e glorificar o Teu nome. Pai, eu te louvo e eu te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Se inscreva aí no nosso canal. Não esqueça de compartilhar essa mensagem e curtir os nossos vídeos, as nossas mensagens, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.